Fala galera, tudo bem? Eu sou o Davi Morita, estou aqui junto com todo o pessoal da Dentalita para compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, conceitos e técnicas a respeito de copings de Emax com aplicação de cerâmica, onde eu quero compartilhar com vocês uma técnica que eu aprendi com Jürgen Seeger, que é o consultor técnico master da Alemanha, que trabalha junto com a própria empresa Ivoclar Vivadente. E dentro desse segmento eu vou passar o passo a passo para vocês, para que a gente possa compartilhar todas essas informações preciosas para o desenvolvimento do trabalho técnico que vocês vão desenvolver, agraciando não só os seus clientes, mas mantendo o nosso know-how da odontologia no patamar que estamos dentro do nosso universo global, ok? Então vamos lá, galera, vou iniciar falando a respeito de acabamento de coping, tá? Vou passar um passo a passo simplificado. O acabamento de um coping não está muito assim relacionado a muitos incrementos, a gente consegue fazer isso de uma forma sucinta, porque é uma preparação necessária e eu vou compartilhar isso com vocês a partir de agora, ok? Vamos lá então? Beleza. Pessoal, eu tenho aqui, então, um modelo, tá? Um modelo preparado para a gente desenvolver esse curso. Aqui eu tenho o troquel desse modelo e também tenho o coping já injetado, tá? Esse coping ele foi injetado em silicato de lítio na pastilha LT-A1, tá? É uma pastilha indicada para a reposição de dentina. Então, eu vou realizar o acabamento deste coping do início ao fim a partir desse processo do corte do sprue, tá? Para falar a respeito do corte do sprue, gostaria de deixar aqui uma informação preciosa, que é a respeito do tipo de disco que eu utilizo dentro dessa minha tarefa. Eu utilizo o disco da linha da Henfert, tá? É um disco indicado para cortes de cerâmica, que ele é composto, tá, de carbeto de silício impregnado com diamante. E ele possui essa trama, tá, de fibra de carbono que dá a ele a resistência, né? Uma resistência flexural alta e uma dimensão muito estreita, ou seja, ele é muito fino, tá? O que diminui o atrito, né? E também não causa nenhum tipo de dano na cerâmica porque não gera superaquecimento, ok? Então a separação desse sprue, tá, do canal de alimentação foi realizado com esse disco e a partir desse momento eu vou começar a desgastar o excesso, né, de material cerâmico que eu tenho, que é proveniente da conexão do canal de alimentação ao elemento esculpido, tá? Para isso, pessoal, eu vou estar utilizando uma roda, né, uma pedra de desgaste, tá? Geralmente a gente chama essas pedras no mercado de pedras para acabamento de Emax e zircônia, tá? Essa exclusivamente que eu estou utilizando, ela é da linha da marca Dedeco, mas a gente tem que considerar o seguinte: esse material ele é composto de carbeto de silício impregnado com diamante, tá? Então ele é um material abrasivo, assim como indicado, o carbeto de silício ele é indicado como o melhor abrasivo para cerâmica, mas como a gente está tratando de um material cerâmico de alta resistência, só o carbeto de silício não conseguiria fazer um desgaste com uma qualidade onde não gerasse tanto aquecimento e tivesse uma eficiência que gerasse longa vida para esse tipo de abrasivo, ok? Bom, então eu vou iniciar esse desgaste sempre me preocupando também com a rotação que eu vou trabalhar essa broca, tá? Por quê? Geralmente a gente compra broca e olha na embalagem falando que ela tem uma rotação máxima de 25, 30, 40, 50 mil rotações. Mas vamos esquecer isso e vamos pensar o seguinte: para cerâmicas, a melhor rotação indicada é no máximo até 20 mil, tá, pessoal? Entre 10 e 15 mil seria a rotação mais indicada para qualquer corte de cerâmica. Então, a partir dessa rotação, eu vou iniciar esse desgaste para reduzir todo esse volume do meu conector, que é o canal de alimentação, ok? Não há necessidade de fazer nenhum tipo de resfriamento. Quando a gente utiliza um material abrasivo de qualidade e indicação correta, e também o resfriamento, como muitas pessoas fazem, que às vezes é colocar a peça para resfriar em algum recipiente com água, é muito perigoso porque nós estamos tratando de um material vítreo, tá, pessoal? E um material vítreo, ele não pode ficar recebendo constantemente algum tipo de choque térmico. Então, trata-se de um material delicado que a gente tem que respeitar os limites da sua própria resistência, ok? Então,
À medida em que eu vou me aproximando do desenho do coping, é importante que eu procure observar em algumas das posições onde eu consiga perceber se há algum indicativo de resíduo ou não dessa conexão, tá, pessoal? Então, não adianta só olhar de forma frontal, a gente tem que olhar procurando a linha da topografia desse desenho, ok? Então, por vestibular, a gente já chegou numa situação bem próxima da peça, eu não quero desconfigurar o desenho dessa minha anatomia do coping, tá? Então eu já não vou mais desgastar tanto por vestibular. E inicio então o desgaste por palatina, porque é na palatina que eu tenho ainda o excesso desse material, ok? Tomem cuidado para nunca desgastar o comprimento do coping antes mesmo de verificar com critérios essas áreas onde você realizou a conexão, tá, pessoal? Porque se você diminuir o comprimento antes de verificar isso, você pode perder comprimento a mais do que você gostaria. Então, a última coisa que a gente realiza é o corte do comprimento do coping, ok? Bom, como eu já reduzi todo o volume do coping, eu não posso mais continuar com essa roda abrasiva porque ela tem uma área de contato muito ampla. E essa área de contato sendo ampla vai me dificultar conservar a anatomia pré-existente dessa coroa, ok? Então, eu vou trocar a minha roda pelo mesmo material abrasivo, só que agora em formato de ponta, tá? Isso vai garantir para que eu consiga ter um controle melhor do desgaste sem que eu perca a anatomia do coping. Esse desgaste, na verdade, ele é superficial porque o nosso objetivo é apenas suavizar a superfície do material injetado. Por quê? Todo material injetado, ele entra em contato íntimo com o revestimento e esse contato íntimo com o revestimento vai gerar uma rugosidade superficial por causa dessa diferença térmica entre o material cerâmico e o cilindro de revestimento, tá? Sempre a parte interna do cilindro de revestimento deve estar bem próximo ou um pouco abaixo da temperatura final da injeção, justamente para garantir que a cerâmica estabilize na sua posição e tome forma do molde que você criou através da inclusão do revestimento, tá? Então não é necessário ficar desgastando o coping, na verdade nós estamos apenas suavizando essa superfície, ok? Então eu vou por todas as áreas, inclusive faço palatina também. Vou ter um cuidado especial na região da borda incisal, aonde estava o meu conector, para que não haja nenhum tipo de diferença da anatomia. Então, observem bastante essa região, porque ela estava modificada por causa da conexão. E aí nós vamos chegando ao fim dessa primeira fase aqui da usinagem, ok? Bom, a partir desse ponto eu faço a verificação da adaptação e vejo se está tudo bem para eu poder concluir com essa parte do meu processo de acabamento. Então a adaptação está ok, não vai ser necessário nenhum tipo de ajuste. Geralmente pode acontecer algum tipo de ajuste por causa de algumas pequenas porosidades positivas dentro do coping, que não é por falha de preenchimento, tá? Existem dois tipos de bolha positiva. Existe uma bolha positiva por falha de preenchimento e outra que pode ser por causa da fermentação do revestimento. As bolhas de fermentação do revestimento, elas são superficiais e não aderem com muita resistência à superfície da sua cerâmica. Já uma falha de preenchimento vai ocasionar uma deformação interna que muitas vezes você não consegue readaptar essa peça. Minha sugestão, quando houver falha de preenchimento, você já automaticamente realizar a injeção de um novo coping, tá? Por quê? A quantidade de abrasão que você vai fazer dentro do coping até conseguir uma adaptação vai gerar um estresse muito grande e esse coping, numa outra fase, numa fase de aplicação, pode vir a trincar e danificar todo o seu trabalho, fazendo você perder muito tempo com esse processo, ok? Bom, esse coping, ele foi desenhado no sistema de software, tá? E o software desenhou essa pequena cinta na região cervical. Muitas vezes a gente tem, por hábito, remover essa cinta, porque ela fica, às vezes, um pouco mais clara do que a gente gostaria, e isso prejudica um pouquinho a relação entre o término da coroa e a gengiva do paciente. Então, algumas vezes, ou na maioria das vezes, você pode estar removendo essa região, mas o cuidado em remover essa região é realmente escolher uma qualidade correta do abrasivo para que não haja, né, nenhum tipo de falha ou ruptura da borda, danificando a linha de terminação. Então, para fazer esse tipo de desgaste,
Eu utilizo borrachas siliconadas com diamante, porque elas têm um corte extremamente macio, mas ao mesmo tempo muito eficaz quando se trata de cerâmicas com alta resistência de superfície. Então agora eu vou realizar essa parte do acabamento e estamos chegando quase ao final dessa etapa. Então aqui eu vou com o troquel em posição, tá? Então eu vou procurar estabilizar a minha peça no troquel, eu vou começar a reduzir essa área dessa cinta metálica. Dessa cinta metálica, vocês me desculpem. Essa parte da cinta do coping, tá? Cinta metálica foi ótima, viu, pessoal? Isso aí vou deixar aí guardado aí pra gente não editar essa parte aí, viu? Tem que ficar. São os furos, né? Depois o pessoal vai fazer um make-off disso aí. Então, aqui a gente vai tomando muito cuidado, pessoal, para não ultrapassar o limite do término, né? Se você pegar aqui no gesso, por exemplo, já é sinal de que você ultrapassou a linha de término, tá? Você pode utilizar uma sonda exploradora ou você pode, com a sensibilidade do dedo, passar ele contra o coping, né? Ou seja, no sentido cérvico-incisal e perceber se o seu dedo ainda prende nessa borda. Caso o seu dedo esteja prendendo, é sinal de que você ainda tem um pouco desse excesso, tá, pessoal? Então vão com cautela, cuidado aqui na região palatina, porque geralmente na região palatina o dentista ele conserva um pouco mais essa região. Então, os copings, as coroas, elas tendem a ter uma espessura um pouco menor do que às vezes na própria vestibular. Então, tomem um pouco de atenção nas regiões palatinas, tá, pessoal? Então, prestem bem atenção. Bom, chegando próximo do final dessa etapa, a gente faz uma verificação final. Percebe que então não há nenhum acúmulo aqui de excesso, então a gente percebe que o dedo, na sensibilidade do dedo, a gente passa livremente, então a gente praticamente está chegando ao fim dessa etapa do acabamento de um coping, tá? Então, vale lembrar que este coping, ele tem então uma configuração pré-anatômica, tá? Por quê? Estamos utilizando um coping em qualidade de dentina, né? Então ele é uma dentina, então não precisamos ter um coping extremamente reduzido, mas vamos lembrar que a partir do momento em que eu opacifico mais essa estrutura, então é necessário então o aumento do espaço protético para o preenchimento do material cerâmico. O que eu quero dizer com isso? Se eu estivesse utilizando uma pastilha HO, que é uma pastilha extremamente opaca, automaticamente eu vou então reduzir muito mais esse espaço protético, eu vou aumentar muito mais esse espaço protético, diminuindo a dimensão do coping, para que eu possa, com massas de cerâmica, mascarar a opacidade desse coping. Já nesse caso, eu estou utilizando um coping na cor LT, que é dentina, então não é necessário então esse espaço demasiado, eu vou ter esse preenchimento com uma pré-anatomia do próprio coping, ok? Bom, para dar seguimento no próximo passo, que seria então a aplicação da cerâmica, eu não posso seguir antes de fazer um jateamento com óxido de alumínio nesse coping, tá? Eu vou utilizar então no máximo 2 bar de pressão e vou utilizar então óxido de alumínio com granulometria entre 40 e 60 micras, ou que a gente pode estar também comprando como malha 320, tá, pessoal? Então, depois do jateamento com óxido de alumínio, nós vamos então passar essa peça no vapor para limpar qualquer resíduo do óxido, ou em cuba ultrassônica com álcool isopropílico, tá? Ou água destilada também serve, tá bom? Depois desse passo então do jato, a gente pode seguir para a aplicação de cerâmica, ok? Vamos lá. Do próximo passo, a gente vai então ter o coping jateado, então ele vai ficar com essa aparência totalmente fosca, tá? Onde a gente então tem a gente observa se não há nenhum ângulo vivo, porque mesmo um coping sendo de silicato, ele é muito mais resistente, né? Ele tem muito mais resistência que a cerâmica de cobertura, então mesmo um coping de silicato, se tiver algum ângulo vivo, ele pode prejudicar a cerâmica de cobertura e gerar algum tipo de trinca nessa cerâmica, ok? Nessa etapa, então, partindo dessa etapa, eu preciso fazer uma fundação no coping, tá? O que seria uma fundação no coping? É uma pré-preparação para que haja uma camada de cerâmica nessa superfície e sobre ela eu inserir uma nova camada de cerâmica. Por quê? A aderência da cerâmica sobre um coping de silicato de lítio, ela se dá pela compressividade do material cerâmico.
Então nós temos que então preparar essa superfície para receber cerâmica, senão na contração da cerâmica pode haver algum tipo de descolamento da cerâmica e prejudicar a união da cerâmica no coping, ok? Pessoal, então nessa fase da fundação é importante a gente lembrar que existem outros meios de fazer essa fundação, mas eu vou preconizar a técnica que está escrita no próprio manual do fabricante. E a partir dessa técnica e de outras que você possa estar utilizando, não há restrição alguma. A única consideração que a gente tem que lembrar é que, independente de qual a técnica que você utilize, sempre faça essa fundação, porque você vai garantir uma melhor aderência da cerâmica no coping, ok? Então eu vou fazer a demonstração como preconiza o fabricante e aí a gente vai fazer depois essa queima no forno de cerâmica, tá bom? Vamos lá então. Para isso eu vou estar utilizando então aqui um pouco do líquido de glaze, tá? Esse líquido de glaze, ele não vai ter mistura com nenhum outro material, somente o próprio líquido, tá? Então com um pincel de pequeno volume de pelos, tá? Você vai estar umedecendo essa superfície, tá? Você não deve colocar muito líquido, porque se você colocar em excesso, nas regiões de concavidade, que seriam nas regiões cervicais ou na fossa palatina, você vai gerar um acúmulo desse líquido que vai colocar muito material nessa região e não é interessante para o nosso processo. Nós queremos apenas um pouco desse pó impregnado na superfície da cerâmica, ok? Então, depois que eu umedeço essa superfície, então eu vou precisar então de um pouco de pó de cerâmica. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando uma dentina opaca, né? No caso, a dipdentina, tá? Que é uma cerâmica aconselhada para essa primeira fase, tá ok? Se eu quero mais translucidez, então eu posso optar por uma dentina normal ou uma power dentina, que eu vou estar diminuindo a opacidade da cerâmica. E eu vou ganhar profundidade com isso, tá? E eu com um pincel seco, não precisa ser um pincel umedecido, que na verdade precisa estar seco, né? Eu vou polvilhar esse material na superfície do coping, como se eu estivesse empanando, né, alguma comida, assim, um salgado, né? Eu estou empanando essa superfície aqui, ó, que a gente chama de polvilhamento, tá? Então eu vou polvilhando o material cerâmico, tá? Eu não devo fazer condensação para esse pó. O máximo que eu faço é tirar com o próprio toque do dedo, da pinça, e com um leve assopro, né? Com um pequeno assopro, eu vou remover o excesso dessa superfície. Então, ele vai ficar com esse aspecto bem totalmente empanado, tá? É impregnação dessas partículas de cerâmica na superfície. Então, terminei essa fase, eu vou inserir então esse coping aqui no pino de fixação do forno, tá? Então, aqui eu coloco ele bonitinho e vou levar para a bandeja de queima, aonde nós vamos realizar a cocção desse coping aqui, tá ok, pessoal? Então, ele vai agora passar pela fase de cocção, tá? Preconizamos então a própria queima do fabricante. A gente não vai mudar essa receita, tá? A gente pode melhorar a posição do coping na bandeja e assim a gente vai levar essa peça ao forno para realizar a fundação.